Saudações, estimados espectadores, motocicletas alemãs. Hoje em dia, o único grande fabricante de motos da Alemanha é a BMW. Mas nem sempre foi assim. A Alemanha é o berço de muitas marcas interessantes de motocicletas, como DKW e Motorradwerk Schopau, Sundab e Simpson. Entre 1910 e 1930, existiam ainda mais empresas produzindo motocicletas. Essa tendência não é só da Alemanha, mas de toda a indústria mundial de motocicletas. Neste episódio, apresento a história das motocicletas Neckarsulmer Strickmaschinen Union, uma das mais antigas empresas alemãs do setor. A Neckarsulmer Strickmaschinen Union chegou a ser a maior fabricante mundial de veículos de duas rodas. Eles criaram um trator motorizado sobre esteiras muito interessante para a Wehrmacht. A primeira pessoa a superar 322 km por hora, 200 milhas por hora, em uma motocicleta, fez isso em uma máquina da Neckarsulmer Strickmaschinen Union. E ainda, com base em um dos veículos dessa empresa, foi construída a motocicleta com o maior motor monocilíndrico, a Neckarsulmer Strickmaschinen Union Bison 2000. Hoje vamos falar sobre a história da empresa Neckarsulmer Strickmaschinen Union e muito mais. Você está no canal Crossmota. Aproveite o vídeo. A Neckarsulmer Strickmaschinen Union foi fundada por Christian Schmidt e Heinrich Stoll em 1873 na cidade de Hidlingen, às margens do Danúbio. No momento da fundação, ela se chamava Mechanische Werkstätte zur Herstellung von Strickmaschinen. Isso se traduz como oficina mecânica para a produção de máquinas de tricô. Logo depois, os caminhos dos empresários se separaram e, em 1880, Schmidt transferiu as instalações de produção para a cidade de Neckarsulm, localizada onde o rio Sulm deságua no rio Neckar, e renomeou sua empresa para Neckarsulmer Strickmaschinen Union. Naquela época, Christian Schmidt já se mostrava um empresário bastante perspicaz. Ele parecia entender que o futuro era a mecanização da produção e que suas máquinas de tricô seriam muito procuradas. Na década de 1880, a empresa cresceu rapidamente, vendendo máquinas como pão quente. Christian faleceu em 1884 e 2 anos depois sua empresa pegou mais uma tendência e começou a fabricar bicicletas. O primeiro modelo foi um Penny Farthing chamado Alemanha. Naquela época, a construção e o conceito da bicicleta estavam passando por mudanças radicais. Com o surgimento da corrente de roletes, tornou-se possível criar a chamada bicicleta de segurança. Continua. A corrente permitiu rodas do mesmo diâmetro na bicicleta. No final do século XIX, as bicicletas se tornaram extremamente populares. A produção aumentou, o processo de fabricação foi otimizado e o preço delas diminuiu. Ela ficou acessível não só para ricos, mas também para pessoas de baixa renda. O negócio de bicicletas de Schmidt realmente decolou. Seus produtos eram tão procurados que, em 1892, a empresa deixou de fabricar máquinas de tricô para focar em bicicletas. E não é nada surpreendente que, décadas depois, um motor de combustão interna tenha sido instalado no quadro de uma bicicleta na fábrica em Neckarsulm. Isso aconteceu em 1901. Foi nesse ano que a primeira motocicleta Neckarsulmer Strickmaschinen Union fez sua estreia. Esse veículo era equipado com um motor monocilíndrico de 4 tempos da marca suíça Zedel, com 243 centímetros cúbicos de cilindrada e potência de 1,75 cavalos. O quadro era de bicicleta, mas foi levemente modificado para a instalação do motor. O próprio motor foi instalado bem baixo sob o tubo inferior. A motocicleta foi produzida até 1903. Inicialmente, as motocicletas eram chamadas apenas de Neckarsulm ou Neckarsulmer Motorrads, mas para os mercados externos, o nome acabou sendo difícil de pronunciar e logo se transformou simplesmente em Neckarsulmer Strickmaschinen Union, cujas letras foram tiradas do nome da localidade Neckarsulm. Naqueles anos, a produção de motocicletas crescia rápido e a Neckarsulmer Strickmaschinen Union se esforçava para acompanhar os concorrentes. Em 1903, a Neckarsulmer Strickmaschinen Union iniciou a produção de motores próprios e, em 1904, já tinha 6 modelos de motocicletas disponíveis. Entre eles, havia um modelo com motor V-Twin de 500 cc e 2,5 cavalos de potência.
Na Neckarsulmer Street Machine Union, eles entendiam perfeitamente a importância de participar de corridas com seus produtos e o fato de que isso influenciava positivamente as vendas dos veículos. As motocicletas da Neckarsulmer Street Machine Union competiam ativamente, conquistando vitórias e recordes. Já em 1905, a empresa Neckarsulmer Street Machine Union criou uma motocicleta de corrida especializada com um motor de 402 centímetros cúbicos. O gerente britânico da Neckarsulmer Street Machine Union, Martin Geiger, terminou em quinto com uma de suas motos, no primeiro Tourist Trophy na ilha de Man, em 1907. No meu canal tem um episódio detalhado sobre a história dessa corrida. Recomendo assistir, um card está aparecendo. Em 1908, o piloto da Neckarsulmer Street Machine Union Lise atingiu 109 km por hora em uma corrida de duas direções, estabelecendo o recorde mundial de velocidade para motocicletas. Mas naquela época, os recordes mundiais ainda não eram registrados oficialmente. Em 1909, Lingenfelders, nos arredores de Los Angeles, reivindicou outro recorde ao atingir a velocidade de 124 km por hora, o que motivou a entrada da motocicleta da Neckarsulmer Street Machine Union no mercado americano, que prometia altos lucros. A quebra de recordes por 50 anos marcou a história da Neckarsulmer Street Machine Union. O destaque foi a velocidade de 339 km por hora atingida por Wilhelm Gertz em agosto de 1956 no Lago Salgado, Bonneville. No entanto, falaremos sobre isso com mais detalhes um pouco mais tarde. Legenda. A Neckarsulmer Street Machine Union também atuou nos triciclos de carga motorizados. A linha deles, chamada Dryhead, teve o primeiro modelo lançado em 1903. O Dryhead era equipado com um motor monocilíndrico refrigerado a líquido que movia uma das rodas traseiras. Na frente, duas rodas e um compartimento de carga. A direção era por volante. Entre 1906 e 1908, a empresa fabricou o caminhão Zoomobile 4 Transport Dryhead com motor de 3,5 CV. Sobre a roda dianteira, capacidade para 200 kg. Zoomobile se tornou impopular e logo a empresa fabricou automóveis completos. A partir de 1905, a Neckarsulmer Street Machine Union começou a produzir sidecars para motocicletas que podiam ser acoplados a qualquer modelo de motocicleta. Nesse mesmo ano, surgiu um modelo muito popular com motor de 3 CV de potência. Em 1909, foi lançado o modelo topo de linha, um grande V-Twin de 1 litro. Paralelamente à produção bem-sucedida de motocicletas, a fabricação de automóveis também foi se desenvolvendo gradualmente. Em 1905 surgiu o primeiro automóvel e poucos anos depois apareceram várias opções de motores de 1.300 cc a quase 4 litros. Logo depois, táxis e pequenos caminhões também começaram a ser produzidos. V-Twin e Neckarsulmer Street Machine Union eram muito valorizados no exterior, especialmente na Grã-Bretanha, mesmo com sua tradição em fabricar motocicletas. A Neckarsulmer Street Machine Union abriu seu primeiro escritório comercial em Londres em 1905 e rapidamente superou as vendas esperadas. Em 1906, os entusiastas britânicos de motocicletas compraram todos os 22% das motos importadas da Alemanha. Era a Neckarsulmer Street Machine Union. Depois, os alemães abrirão uma fábrica de motos na Grã-Bretanha para atender à demanda. No início de 1914, essa empresa empregava 1.500 pessoas, mas, naturalmente, com o início da Primeira Guerra Mundial, a empresa foi fechada. Durante a guerra, a Neckarsulmer Street Machine Union forneceu equipamentos ao exército alemão, o Reichswehr. Havia motocicletas e automóveis. O desenvolvimento desacelerou um pouco. A empresa concentrou-se na produção de modelos comprovados e confiáveis que eram necessários para os militares. Após a guerra, a empresa voltou a acelerar o desenvolvimento de novos modelos de motocicletas e, apesar da desvalorização e da hiperinflação que se seguiram, no geral prosperou. Em 1922, a produção voltou ao nível pré-guerra, com cerca de 3.000 funcionários na fábrica. Vale ressaltar que, no período entre 1910 e os anos 1920, a nomeação das motocicletas
Neckarsulmer Strickmaschinen Union era extremamente primitiva. Existiam modelos com motores monocilíndricos e em V. Aqui estão exemplos de nomes. Neckarsulmer Strickmaschinen Union 8 cavalos e Neckarsulmer Strickmaschinen Union 350 3,5 cavalos. Às vezes, aos nomes eram adicionados os índices S, Sport ou T, Turismo. O desenvolvimento do 250 cilindradas com válvulas no cabeçote foi iniciado em 1925 pelo engenheiro-chefe da Neckarsulmer Strickmaschinen Union Otto Reitz. O motor da 250cc dos anos 1926 a 1927 tinha 13 a 15 cavalos e alcançava até 120 km/h. Reitz também redesenhou os modelos de corrida das motocicletas com motores bicilíndricos peculiares. A partir de meados dos anos 20, a nomenclatura dos modelos começou a mudar. Por exemplo, surgiu o modelo 251 e essa denominação será característica da Neckarsulmer Strickmaschinen Union nos anos 30. Os dois primeiros dígitos mostravam a cilindrada e o último, o número de cilindros. 1 para 1 cilindro, 2 para 2 cilindros. O modelo topo de linha naquela época era o 502T, que foi produzido de 1924 a 1927. Esta moto turística de luxo tinha motor V-Twin 500cc, 11 cavalos e câmbio de 3 marchas. Após a inflação, veículos de luxo não eram populares e só 356 unidades do 500 e 2T foram produzidas. A fábrica em Neckarsulm, a primeira entre as indústrias alemãs, começou a usar a tecnologia de produção em linha de montagem. A divisão automobilística cresceu nas décadas de 1910 e 1920 e em 1927 ganhou uma fábrica própria para carros. Mas 2 anos depois, devido a dificuldades financeiras, a Neckarsulmer Strickmaschinen Union vendeu sua produção de automóveis. A produção de veículos de 4 rodas voltou a Neckarsulm em 1958 com o compacto Prinz, que originou vários modelos. Um evento marcante foi a transferência, em 1929, do engenheiro-chefe e projetista Walter William Amura da Norton para a Neckarsulmer Strickmaschinen Union. As motos da empresa alemã logo ganharam visual britânico. Houve debates sobre essa mudança. Projetos de Moore para a Neckarsulmer Strickmaschinen Union eram vistos como plágio da tecnologia Norton. Mesmo assim, o inglês trabalhou na empresa alemã por 10 anos até o início da Segunda Guerra Mundial. As motocicletas tinham aparência inglesa, cilindro vertical, válvulas acionadas por eixo com engrenagens cônicas, câmbio inglês licenciado com troca de marchas pelo pé direito, formato do tanque, entre outros detalhes. Como parte dessas mudanças, em 1929 estreou o modelo 201T e, 2 anos depois, sua versão modernizada, a 201TS. O 199cc podia ostentar 4,5 cavalos de potência. A motocicleta atingia até 65 km/h. Na época, havia também os modelos 301T e 501T com motores de válvulas laterais e versões TS. A válvula lateral mais avançada era o modelo 601. Em 1929 também estreou o modelo 351. O T com motor de 350 cilindradas. O desenvolvimento natural da linha levou ao surgimento de uma motocicleta civil com motor de válvulas no cabeçote. Nos anos 30, a VM estreou o modelo 2001 OSL, cujo motor, com volume idêntico, praticamente dobrou a potência para 8,5 cavalos. Nesse mesmo ano surgiu o modelo 251 OSL com motor de 242cc, e 10 cavalos com várias modificações. O modelo foi produzido até 1952. Na primeira metade dos anos 30, as motocicletas de 200cc eram extremamente populares na Alemanha. E isso se devia a uma particularidade das leis alemãs. Veículos com cilindrada de até 200cc eram sujeitos a um imposto mínimo e não exigiam carteira de motorista para serem conduzidos. Entre 1934 e 1937, foi produzido o Neckarsulmer Strickmaschinen Union,
201 ZD Pony, que diferia dos outros modelos de 200 cc da Neckarsulmer Strict Machining Union, por ter motor 2 tempos de 6,5 cavalos. As letras significavam Z, motor 2 tempos, D, 2 escapamentos. Em 4 anos, saíram da linha de montagem 46.500 motocicletas desse modelo. Na linha de motores monocilíndricos 4 tempos, havia modelos com cilindrada acima de 250 centímetros cúbicos, por exemplo, o 351 OES-L com motor de 346 cc e 18 cavalos vapor, e o 501 OES-L com 494 cc e 22 cavalos vapor. O modelo 501 OES-L era veloz, atingindo até 130 km por hora. Ela vinha equipada com padrões luxuosos para a sua época e era considerada a opção ideal para instalar um sidecar. O modelo mais volumoso e potente da Neckarsulmer Strict Machining Union nos anos 30 foi o 601 OSL. Ele foi produzido até 1939, inclusive. Era uma motocicleta luxuosa, com um motor de válvulas no cabeçote, com 562 centímetros cúbicos de cilindrada e potência de 24 cavalos, a 5.000 rotações por minuto. OSL significava Overhead Sport Luxo, ou seja, esportivo de luxo com válvulas no cabeçote. O modelo 601 OSL foi usado pelo exército britânico da Wehrmacht. A versão militar tinha segundo assento, bolsas laterais e escapamento preto. No exército, a motocicleta era usada para transporte de mensageiros e estafetas, o que era esperado devido à velocidade máxima de 135 km/h. As motocicletas Neckarsulmer Strict Machining Union de MURA destacavam-se pela confiabilidade, força, baixo consumo e preço acessível. Porém, nem todos os projetos de William eram de 4 tempos. Havia também modelos interessantes de 2 tempos. Durante a forte queda nas vendas na Grande Depressão, a Neckarsulmer Strict Machining Union criou uma pequena unidade de força para instalar em bicicletas. Estreando em 1931 a Motozoom, era um motor 2 tempos de 63 cc e 1 CV de potência. O motor de 1,25 CV era instalado acima da roda dianteira e a acionava. O veículo chegava a 35 km por hora, velocidade adequada para essa construção. O surgimento da Motozoom foi uma excelente jogada de marketing. A motobicicleta resistente e barata, projetada para o uso diário, agradou a muitos. A Neckarsulmer Strict Machining Union também tinha quadros de bicicleta masculinos e femininos. O segundo, um famoso motor 2 tempos, foi lançado na exposição de Berlim em 1936 como Neckarsulmer Strict Machining Union. A Quick vinha equipada com um motor monocilíndrico 2 tempos de 98 cc refrigerado a ar, transmissão por pedal, câmbio de 2 marchas com troca no guidão e inicialmente freio a pedal. Na época, a Neckarsulmer Strict Machining Union Quick era fabricada nas versões feminina e masculina. Essa foi a motocicleta mais barata do mundo e, graças à alta demanda, fez da Neckarsulmer Strict Machining Union a maior fabricante de motocicletas do mundo. Junto com a DKV, a Quick foi produzida de 1936 a 1953. Nesse período, 235,5 mil unidades foram produzidas com pequenas mudanças no design. O terceiro modelo com motor 2 tempos foi o Pony, que estreou em 1937. Era uma motocicleta leve completa com motor de 100 CZ e 3 cavalos de potência, além de câmbio de 3 marchas. Com exceção da pausa na Segunda Guerra Mundial, o Pony foi produzido até 1953. A máquina era muito popular e durante sua produção, cerca de 250 mil dessas motocicletas leves foram fabricadas. Em 1936, o projetista Albert Schroeder ingressou na Neckarsulmer Strict Machining Union. Além dos veículos civis, uma série de motocicletas de corrida foi feita a partir dos monocilíndricos de 4 tempos, com motores muito preparados e chassi extremamente leve. O nome desses modelos incluía o índice SS, que significa Super Sport. Essas motocicletas permitiram que a Neckarsulmer Strict Machining Union retornasse às corridas nacionais e internacionais. O
O modelo mais avançado era o 601 SS. Graças ao seu torque robusto, ele era muito adequado para competições de subida de morro. Tony Fleischmann comprovou isso ao vencer a competição de subida de morro na Alemanha em 1933. O 601 SS também participava de corridas com sidecar. Ganz Schumann e Hermann Bohm foram campeões da Alemanha por 3 anos consecutivos, de 1933 a 1935. Mesmo após a guerra por anos, as motos Neckarsulmer Strict Machining Union foram sérias concorrentes das BMW nas corridas de sidecar. Os modelos 501 SS, 351 SS e 251 SS também se destacaram nas corridas. A partir de 1937, as motos de corrida com motores de 350 e 500 cilindradas foram equipadas com um sistema de distribuição de válvulas com 2 comandos de válvulas. E o auge do desenvolvimento das motos esportivas do período pré-guerra foi esta Neckarsulmer Strict Machining Union de 350 cilindradas com compressor, 2 cilindros em linha e 2 comandos de válvulas no cabeçote. Esse motor tinha 60 cavalos de potência. No entanto, na corrida Tourist Trophy, a Neckarsulmer Strict Machining Union, apesar de todos os esforços, não conseguiu superar as motos da empresa britânica Norton. Chegamos à Segunda Guerra Mundial, quando as corridas foram interrompidas. E o principal, na verdade, o único consumidor dos produtos da Neckarsulmer Strict Machining Union passou a ser a Wehrmacht. Além das motocicletas, a empresa fornecia bicicletas e também fabricava peças para a aviação. Modelos do pré-guerra foram expropriados pelo exército e a Neckarsulmer Strict Machining Union seguiu fabricando equipamentos para as forças armadas. Em particular, o 251 OSL, essa motocicleta confiável, foi muito apreciada pelos oficiais de comunicações. Os operadores de rádio e mensageiros também usavam os modelos 501 e 601 OSL, como mencionado anteriormente. Também era possível ver a Neckarsulmer Strict Machining Union com sidecar equipado com metralhadora. Desde 1943, a falta de matérias-primas, principalmente alumínio para a indústria aeronáutica, levou a Neckarsulmer Strict Machining Union a usar ferro fundido nas peças do motor. O exemplo mais incomum de equipamento que a Neckarsulmer Strict Machining Union criou para a Wehrmacht foi o trator motorizado sobre lagartas chamado Kettenkrad, e é nele que vamos focar agora. Em 1940, a Neckarsulmer Fahrzeugwerke AG recebeu do Ministério de Armamentos e das Forças Terrestres a tarefa de criar um veículo leve. O trator motorizado foi projetado para aumentar a mobilidade das unidades de infantaria, realizar reconhecimento, rebocar sistemas de artilharia leve e outros equipamentos militares. Como resultado desse pedido, ainda em 1940 surgiu o Neckarsulmer Strict Machining Union Kettenkrad HK-101. Curiosamente, um dos principais desenvolvedores do novo veículo foi Heinrich Ernst Knipkamp, que mais tarde ficou conhecido como o criador do sistema de rodagem dos tanques Tigre e Pantera. Ele desenvolveu e patenteou a motocicleta semi-lagarta no verão de 1939. Esse veículo, entre motocicleta e trator, tinha motor Opel Olympia, 4 cilindros, 1,5 litro, 36 cavalos vapor e câmbio de 3 marchas. Em terrenos acidentados, a motocicleta sobre lagartas podia atravessar lama e pântanos devido à baixa pressão no solo. O peso era de 1.235 quilos. Ele podia transportar uma carga de 325 quilos e rebocar reboques com peso de até 450 quilos. Além do motorista, podia transportar mais 2 pessoas. A direção do veículo usava um diferencial ativo Kletrock, com freios conectados cruzadamente por hastes à forquilha da roda dianteira. A própria roda, do tipo motocicleta, servia mais como um marcador visual auxiliar da direção do movimento. Devido à confiabilidade e capacidade em terrenos difíceis, o Kettenkrad rapidamente se espalhou entre as unidades terrestres da Wehrmacht. Mas essa construção também tinha desvantagens. A tripulação não era protegida, a bitola era estreita e o Kettenkrad era propenso a capotar em encostas e curvas fechadas em alta velocidade. As chances do motorista sair do veículo nessas situações eram quase nulas.
No fim da Segunda Guerra Mundial, para economizar combustível, aviões não podiam mais ir sozinhos até a pista de decolagem. Levar os aviões até lá passou a ser tarefa dos Kettenkrades, que muitas vezes trabalhavam com uma sobrecarga considerável. Durante a guerra, a Neckarsulmer Strick Machining Union produziu 7.593 dessas motocicletas sob lagartas e a Steyr fabricou outras 1.330. Também em 1943, a Neckarsulmer Strick Machining Union desenvolveu como um avanço adicional a motocicleta semi-lagarta pesada HK-102 com um motor mais potente e 5 assentos, porém ele não foi adotado pelo exército alemão e ficou como protótipo. Após o colapso da Alemanha nazista, em maio de 1945, os poucos Kettenkrades restantes em funcionamento foram usados em setores civis, em particular na agricultura. Após o fim da guerra, com as peças restantes, as empresas Neckarsulmer Strick Machine Union e Steyr produziram cerca de 550 Kettenkrades adicionais para uso como máquinas agrícolas. A produção deles terminou só em 1949. Na segunda metade dos anos 1940, a francesa Babioli transformou alguns Kettenkrades capturados em tratores. O banco do motorista era recuado e a roda dianteira retirada. 2 semanas antes da rendição, a fábrica em Neckarsulm foi bombardeada e danificada. Como você deve ter notado, ela não foi destruída totalmente. Lá, eles terminavam os Kettenkrades, as tropas aliadas usaram a fábrica como oficina de reparos e já no final de 1946, a produção de bicicletas e motocicletas leves de 2 tempos dos modelos pré-guerra Quick e Pony foi retomada. Após a guerra, a população alemã tinha poucos recursos e a Neckarsulmer Strick Machining Union investiu em veículos simples, baratos e de baixa cilindrada. Albert Roder foi nomeado engenheiro-chefe em 1947. Sob sua liderança, a Neckarsulmer Strick Machining Union rapidamente aumentou o volume de produção. A primeira criação da empresa no pós-guerra foi um modelo de motocicleta leve chamado Fox. Produzida desde 1949, havia 2 versões: motor 2 tempos 125 cc e 4 tempos 100 cc. Essa máquina era muito procurada no mercado da Alemanha Ocidental após a guerra. Em seguida, surgiram modelos esportivos. No fim de 1949, assinou-se contrato com o grupo italiano Innocenti para produzir scooters Lambretta licenciadas. No início, os veículos eram montados com peças italianas importadas, mas em 1951 passaram a ser totalmente produzidos na Alemanha. Entre 1950 e 1956, antes da Neckarsulmer Strick Machining Union lançar o scooter Prima, foram fabricadas 117.000 Neckarsulmer Strick Machining Union Lambretta italiana Folk SL. O pico da produção da Neckarsulmer Strick Machining Union entre guerras foi em 1938, com 62.619 motocicletas fabricadas. Esse número foi superado em 1950. Em 1951, lançou-se o Consul 350cc e retomou-se a produção do Quick 100cc. Os modelos Quick e Pony, por falta de peças de reposição, eram montados desde 1947. A tecnologia ainda era baseada em projetos anteriores à guerra. Entre as inovações, vale destacar o surgimento do garfo telescópico na roda dianteira do Consul. Um ano depois, surgiu a segunda geração do Consul e sua versão de 500 cilindradas. O lançamento da Eduard Neckarsulmer Strick Machining Union Max em 1953 foi um sucesso. A singularidade dessa máquina estava no sofisticado sistema de acionamento do comando de válvulas no cabeçote. Em vez do eixo vertical com engrenagem cônica, o 250 cilindradas do Max usava 2 bielas. Veja como esse mecanismo opera. O conceito era parecido com o das bielas que ligam as rodas motrizes de uma locomotiva a vapor. A Neckarsulmer Strick Machine Union fez isso para evitar problemas de ajuste durante o uso e desgaste das engrenagens cônicas. Max possuía estrutura monocoque de aço estampado e braço oscilante com monoamortecedor.
Albert Roeder foi uma figura-chave envolvida na criação dessa novidade. As decisões da liderança da Neckarsulmer Strick Machining Union e a demanda pelos produtos fizeram a empresa virar, em 1953, a maior fabricante de motocicletas do mundo. Naquele ano, 350 mil veículos foram produzidos. Nesse ano, estreou outro best-seller da empresa, o ciclomotor de 50 cilindradas Neckarsulmer Strick Machining Union Quickly, que se tornou o mais popular da época. De 53 a 66, foram produzidas mais de 1 milhão de unidades, das quais 60% foram exportadas. Na Neckarsulmer Strick Machine Union também lembravam das corridas e recordes. Apesar de todas as dificuldades do período pós-guerra, a empresa manteve as motos de corrida e foi decidido que as máquinas deveriam participar das competições. Até então, eram só eventos locais da Alemanha Ocidental. Após a Segunda Guerra Mundial, ninguém queria ver alemães em competições internacionais. Apesar da proibição da FIM, em 1946 a superalimentação continuou sendo usada nas corridas alemãs até os anos 50. Em 1947, a Neckarsulmer Strick Machining Union venceu corridas com sidecar, e em 1948 reutilizou sua Neckarsulmer Strick Machining Union com compressor da era pré-guerra. Com ela, Wilhelm Gerz foi campeão alemão na categoria 350 cc. Em 1949, os engenheiros aumentaram o motor para 500 cc. Wilhelm Gerz, piloto da Neckarsulmer Strick Machining Union, passou cerca de um ano pressionando engenheiros e diretoria da empresa, que essa 500 cilindradas com carenagem completa, projetada por Reinhard Freyer von Koenig-Fachsenfeld, seria capaz de glorificar a marca no campo dos recordes absolutos de velocidade. E ele conseguiu o que queria. Em 12 de abril de 1951, Wilhelm estabeleceu o recorde absoluto de velocidade de 290.322 km por hora na rodovia A9, entre Ingolstadt e Munique. No Neckarsulmer Strick Machining Union Golfinho, um aerodinâmico, havia um motor de 500 cilindradas turbinado para 100 cavalos movido a metanol. E isso foi só o começo. Hertz estabelecerá recordes absolutos ainda em 53, 54 e 56. Esse foi o primeiro recorde de velocidade do pós-guerra. Antes, Ernst Jakob Henn detinha o recorde com 279,5 km por hora em uma BMW com compressor, 28 de novembro de 1937. Em 1953, a linha de corrida da Neckarsulmer Strick Machining Union tinha motos modernas de 125 e 250 cilindradas, com comando de válvulas por duas bielas. Werner Haas foi bicampeão alemão nessas categorias em 1953, legendas. A Alemanha foi aceita na FIM e passou a ser convidada para competições internacionais. Assim, as tecnologias de sobrealimentação limitaram-se aos recordes. O gênio teutônico triunfou em 54. A Neckarsulmer Strick Machining Union conquistou a maior vitória na corrida Tourist Trophy na ilha de Menz. O austríaco Rupert Rohlaus venceu na categoria 125 cilindradas. Já na 250, a Neckarsulmer Strick Machining Union alemã dominou. Conquistou o primeiro, segundo, terceiro, quarto e sexto lugares. O primeiro foi Werner Haas, que naquele ano venceu o Mundial na mesma categoria, enquanto Rupert Rohlaus foi campeão nas 125 cilindradas. A principal vitória na categoria 350 cilindradas deu a Hermann Paul Müller o título de campeão alemão. Em 1955, Müller foi o primeiro piloto privado a vencer o Mundial na categoria 250 cc, com uma Neckarsulmer Strick Machining Union Sport Max. Porém, a tecnologia da empresa também se destacava fora das pistas. De 1955 a 1967, a Neckarsulmer Strick Machining Union conquistou 23 títulos de campeã alemã em corridas off-road. E ainda, em 1951, a Neckarsulmer Strick Machining Union tentou criar uma motocicleta esportiva com um motor de 4 cilindros em linha, com o apoio da empresa italiana Gilera. No entanto, o conjunto motriz não era suficientemente confiável e permaneceu apenas como protótipo.
Em 1955, após alcançar sucesso, a Neckarsulmer Strick Maschinen Union se retirou da Fórmula 1. No final dos anos 40 e início dos anos 50, entrou para a Neckarsulmer Strick Maschinen Union o projetista de motocicletas e também piloto Gustav Adolf Baum. Ele também sugeriu motocicletas aerodinâmicas para recordes, com concepção superior às ideias de Fachsenfeld. Como o piloto ficava deitado de costas no veículo, a altura da motocicleta era de apenas 70 a 75 centímetros. Em 52, a Neckarsulmer Strick Maschinen Union contratou Gustav e construiu os veículos Baum 1 e 2 com motores de 50 e 100 cilindradas, respectivamente. Depois apareceram o Baum 3, 125 cc, e o Baum 4, 250 ccc. Essas máquinas possuem 11 recordes de velocidade. O modelo 50 cc chegou a 196 km por hora, o de 100 cc a 222 km por hora, o de 125 cc a 242 km por hora, e o Baum 4 de 250 cc atingiu 320 km por hora. Seu coeficiente de arrasto aerodinâmico era tão baixo que um motor de 44 cavalos foi suficiente para alcançar esses resultados. Neckarsulmer Strick Machine Union Delfin 3, que também era totalmente aerodinâmico e tinha um motor de 110 cavalos de potência. E agora chegamos ao recorde mais famoso da Neckarsulmer Strick Maschinen Union, 1956. Uma equipe de pilotos, mecânicos, técnicos e engenheiros parte para o estado de Utah, nos Estados Unidos da América, para a meca da velocidade, Bonneville. Na tentativa de recorde participaram a linha de máquinas Baum e o Delfin 3. O terceiro Delfin foi aprimorado ao máximo. A aerodinâmica foi otimizada na Universidade de Stuttgart e o motor turbo de 500 cilindradas alcançou 110 cavalos. Curiosamente, a Neckarsulmer Strick Maschinen Union usou um compressor rotativo incomum ligado ao futuro desenvolvimento do motor Wankel da marca. Gertz enfrentou dificuldades com o recorde. Em um treino, uma rajada de vento o tirou da pista e ele bateu a motocicleta em um estroboscópio. Foi preciso consertar a carenagem. No dia 4 de agosto, o vento parou e às 6 da manhã Gertz largou, tirando tudo o que podia da motocicleta. Como escreveu a revista Cycle, com o salvoando da roda traseira girando loucamente. Ele atingiu a velocidade de 338.992 km por hora, e esse foi um novo recorde. Aliás, o Neckarsulmer Strick Maschinen Union Delfin 3 foi a primeira moto a superar 200 milhas por hora. Esse recorde oficialmente permaneceu até 1962. O novo Baum 5 planejado deveria atingir uma velocidade máxima de cerca de 366 km por hora. Após 1956, a Neckarsulmer Strick Maschinen Union também terminou o programa de tentativas de recorde. O dinheiro antes usado em corridas e recordes foi destinado à produção de veículos civis. Assim, em 1957, a empresa voltou à produção de automóveis. Nesse ano, estreou o modelo Neckarsulmer Strick Maschinen Union Príncipe com motor de 600 cilindradas e 20 cavalos de potência. Novos modelos de motocicletas civis também surgiram. Em 1954, estreou o modelo Max Special. No ano seguinte, vieram o Sport, o Max 250 Racer e o Super Lux. O foco de interesse da empresa estava cada vez mais voltado para os automóveis. A população da Alemanha e de outros países europeus queria mais conforto em seus veículos particulares. Um carro pequeno era uma ótima solução, e boa parte da população já podia comprar um veículo de 4 rodas. Esses processos causaram a crise da indústria de motocicletas europeia entre os anos 50 e início dos 60. Na Neckarsulmer Strick Maschinen Union, acreditavam no sucesso dos motores rotativos de Felix Wankel e investiram muitos recursos nesse nicho. Os motores de nova configuração pareciam ser o futuro da indústria automobilística. A Neckarsulmer Strick Maschinen Union teve sucesso em 1964 ao lançar o primeiro carro com motor rotativo, o Neckarsulmer Strick Maschinen Union Spider. No entanto, esse motor tinha desvantagens. A Neckarsulmer Strick Maschinen Union enfrentou problemas nos vedantes do rotor, que não foram resolvidos, tornando o carro conhecido como pouco confiável. Quem queria um carro que exigia manutenção no motor após 20 mil quilômetros,
Esses fatos abalaram ainda mais a reputação da empresa já em declínio. A Neckarsulmer Strict Machine Union produziu motocicletas até 1968, sendo a última de série a Quick 50, lançada em 1962. Em 1969, a Neckarsulmer Strict Machine Union, quase falida, foi comprada pela Volkswagen Werk AG. O editor da Volkswagen juntou a Auto Union e a Neckarsulmer Strict Machine Union, criando assim a identidade final da marca Audi. Assim terminou a história do lendário fabricante alemão de motocicletas. Neste ponto, minha história chega ao fim. Agradeço a vocês pela atenção. Se você gostou do conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso. Deixe seu like e escreva um comentário. Isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é interessante para o público. E também, compartilhe este vídeo com seus conhecidos. Você esteve no canal Crossmota. Até logo!